Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para falarmos sobre tudo que tem a ver com o ser humano. O ser humano é a nossa pauta, comportamentos, sentimentos, pensamentos, relacionamentos. E por falar em relacionamentos, vamos tratar nessa semana de um tema muito importante, a questão da intolerância entre as pessoas. Violência no trânsito, violência nas escolas, violência nas organizações empresariais, violência nas famílias, violência no WhatsApp, as pessoas brigando porque não conseguem se tolerar, não conseguem tolerar opiniões diferentes, não conseguem tolerar opiniões divergentes, intolerância na política, enfim, intolerância. Vamos falar sobre isso com o psicólogo clínico Pablo Martins. Pablo, obrigado por ter vindo nos ajudar a pensar sobre essa temática. Eu que agradeço. Intolerância, são tempos, né, de intolerância, os tempos que nós estamos vivendo. Talvez seja o mal do século, a intolerância, porque ela descamba, ela se desdobra em violências múltiplas, né, das pessoas contra as pessoas. A que você acha, né, a que você acredita esse flagelo, né, que nós estamos vivendo? Bom, acho que antes de tudo é importante a gente lembrar que quando a gente está falando de intolerância, a gente está falando de um conjunto de comportamentos, né? E comportamentos são aprendidos. As pessoas aprendem a ser intolerantes ou aprendem a serem mais tolerantes, né? E se nós estamos tendo, né, socialmente, a gente tem visto um clima de intolerância e práticas de intolerância muito grande, nós estamos colocando em risco, inclusive, que a próxima geração seja uma geração mais tolerante, né? Então, que vira uma bola de neve, né? Ela vai repetir o que ela está aprendendo. Exatamente. Então, antes de tudo, é importante colocar isso, porque parece, às vezes, que quando a gente está falando de intolerância, a gente está dizendo de algo que está acima de nós. Não, é comportamento como outro qualquer. A gente aprendeu isso em algum momento. Assim como o preconceito foi aprendido em algum momento. Ninguém nasce com preconceito nenhum, mas aprende socialmente esse preconceito. Ou seja, assim como gentileza gera gentileza, intolerância gera intolerância. Exatamente, né? Inclusive, podemos dizer que quanto mais intolerância a gente tem, menos gentileza você vê no dia a dia, né? E a gentileza, inclusive, poderia ser um grande antídoto desse clima de intolerância. Agora, ela precisa ser ensinada, assim como a intolerância, não diretamente. Ninguém está ensinando necessariamente intolerância de uma maneira direta, mas está se ensinando de maneira indireta. E esse antídoto tão poderoso contra a intolerância, o respeito ao outro, o respeito à diferença, ele tem que começar muito cedo, e uma das maneiras, né, de se diluir um pouco e de acabar um pouco com esse clima é incentivando o comportamento proativo, a gentileza. Pablo, falando em intolerância, na chamada do programa eu fiz algumas citações, mas para posicionar bem o tema, né, me ajuda a lembrar. Violência contra as mulheres, né, ou a persistência, igual o Enem, né, no tema de redação colocou a persistência. O Enem pediu para milhões e milhões de jovens discutirem, né, a persistência da violência contra a mulher. E aí a importância política, inclusive, do Enem como, né, uma instituição que leva as discussões para dentro das casas das pessoas, né? A persistência da violência contra a mulher, a xenofobia, que é a intolerância contra o estrangeiro, o racismo, que é a intolerância contra, né, a pessoa que eu julgo ser pertencente a outra categoria, e aí os racistas eles viajam, né, achando que as pessoas estão divididas em categorias, em raças, né, superiores ou inferiores. A violência contra idosos, a violência contra crianças. Tolerância religiosa. Intolerância religiosa, em relação os fundamentalismos religiosos. As questões de LGBT, né? Não só contra a mulher, tolerância mas em relação aos gêneros, né? O Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo, né? Tolerância contra gays, contra lésbicas, contra bissexuais, contra transexuais, contra transgêneros. Exatamente. Né? É amplo, né, o espectro aí de intolerâncias. Intolerância no trânsito. No trânsito, bastante comum e tornando do Brasil também um dos trânsitos mais, se não o trânsito mais violento do mundo. Não só nesse sentido de brigas de trânsito e de alguém mata o outro, mas o sujeito não tolera também alguém andando mais devagar na frente dele, não tolera que o pedestre tem preferência,
né, e torna o ambiente muito mais violento do que deveria. Ou não tolera políticas públicas acertadas, como aquelas que investem em ciclovias, né, para salvar o mundo desse turbilhão de carros, desse trânsito caótico, dessa poluição sonora, dessa poluição visual, dessa poluição, né, atmosférica. Né? Então, nós demos muitos exemplos aqui de intolerância nas relações entre as pessoas. Né? E você começou dizendo que intolerância também se aprende, né? E falou em antídoto, como, por exemplo, a gentileza. Só que ainda, antes de nós aprofundarmos a questão, pensando em termos até mesmo de sobrevivência da espécie, né? O ser humano enquanto animal racional, o que possibilitou que a humanidade chegasse até aqui, depois de milhares de anos como Homo sapiens sapiens, foi a cooperação, né, entre os homens, certo? A cooperação, a solidariedade, o estender as mãos. Né? A intolerância pode ser uma ameaça à sobrevivência, uma ameaça à humanidade? Eu não diria que chegaria uma ameaça à humanidade, a não ser que a gente pense numa guerra nuclear. Mas poderíamos chegar lá. Já passamos, né, por isso. Sim, né? Isso realmente sim. Tolerâncias políticas. Mas eu acho que é uma outra maneira de se prejudicar muito a sociedade, que não chega a dizimar a espécie, como uma guerra nuclear poderia provocar, mas de ter um ambiente social muito desagradável de se viver, que é o que nós já estamos vendo. Né? Essa talvez seja até pior do que as bombas. Né? Porque a bomba vai lá e acaba com morreriam todos. Mas nós estamos tornando as nossas vidas e o ambiente em que nós vivemos insustentável, tanto do ponto de vista de meio ambiente, né? Literalmente insustentável, mas das relações. Eu acho que esse talvez seja um ponto importantíssimo. Assim. Aí é uma ameaça grande a uma qualidade de vida em qualquer lugar do planeta. Nós vamos voltar falando mais sobre isso. Por que que nosso ambiente social está insustentável, né? Insuportável e até doentio, né, Pablo? Sem dúvida. Doentio e adoecedor, né? Voltamos rapidinho falando mais sobre isso. No Fale Mais Sobre Isso dessa semana, estamos com o psicólogo Pablo Martins discutindo a intolerância nas relações entre as pessoas. Pablo, eu tinha pensado na possibilidade de que a intolerância ela pode até vir a ser um fator ameaçador em relação à sobrevivência à espécie humana, porque, veja, nós passamos por uma Primeira Guerra Mundial fruto de muita intolerância política e nos relacionamentos entre as nações. Né? Uma Segunda Guerra Mundial que também produziu a morte de milhões de pessoas, né? E que se fôssemos nos encaminhar para uma terceira guerra com esse poder de destruição em massa que nós temos hoje, e o uso dessa destruição em massa a partir da intolerância no relacionamento entre as pessoas, eu não vejo muita loucura em se pensar que a espécie humana possa até estar ameaçada, fruto dessa intolerância. Né? Por isso que eu penso que a intolerância pode sim ameaçar a espécie. Mas você disse que, mesmo que acabasse o mundo, bom, acabaria, né? Mas o pior é conviver com a intolerância, já que o ambiente social está extremamente desagradável. Né? É raro você sair para dirigir e não voltar contrariado, porque te xingaram, te agrediram, né? Falando sobre esse caráter, né? Como está insuportável a vida social, né? Isso afeta a saúde mental dos indivíduos, na sua opinião, em que ponto, até que ponto, em que grau? Eu acho que essa coisa da intolerância, né, colocar em ameaça a vida de uma maneira geral, eu acho que a gente só não pode conectar essa intolerância a uma guerra nuclear, que seria um último estágio de destruição, né, porque talvez a gente afasta a coisa mais importante, que é o cotidiano. Se a gente joga essa percepção para uma possibilidade de destruição total, a gente perde o que é particular em grupos que nós já dissemos, né, de intolerância, vítimas de intolerância religiosa, sexual, de política e todos esses tipos. Então, quer dizer, quem não é mulher, por exemplo, acha exagero as mulheres lutarem pelos direitos delas. Né? Mas esses dias, para dar um exemplo, uma amiga me disse que tinha que trocar um farol do carro
mas que ao estava indo, né, num sábado de manhã, ao direcionar para uma autoelétrica, lembrou que estava de short. E aí falou, não vou na autoelétrica de short, porque, né... Quer dizer, isso só acontece porque ela é mulher. Se fosse um homem de short, não faria a menor diferença de ir na autoelétrica. Então, quer dizer, quem não é homossexual, quem não é mulher, quem não é vítima de racismo, é muito fácil quem não é vítima de racismo dizer que não existe racismo, né? Que o racismo é um conceito criado, né? Um jornalista recentemente disse que, na verdade, foram as cotas que criaram o racismo no Brasil, que antes das cotas não tinha racismo, né? Então, a gente vê absurdos desse tipo, onde quem não é vítima de um preconceito direto e por consequência de intolerância, acha que esses discursos são todos exageros, né? Mas se nós somarmos todos esses grupos vítimas de intolerância, nós temos obviamente um número grande de pessoas na sociedade, né, que são vítimas desse ataque e que por sua vez também começam a revidar, né? E aí, quer dizer, todo mundo perde, que se usa de algum tipo de violência, né, tanto de um lado quanto de outro. Um bom exemplo nesse sentido é quando as pessoas vítimas de discriminação em função da orientação sexual, como a gente está falando, gays, lésbicas, transexuais, né, travestis, transgêneros, etc. E aí eles começam a se organizar para lutar por respeito, por dignidade, né? Aqueles que os agridem dizem que eles estão tentando criar uma ditadura gay, uma ditadura, né, dos movimentos LGBT, etc., numa inversão completa de valores, né? Na verdade, eles estão se organizando para lutar por direitos e por respeito, não é para impor nenhuma ditadura, porque, na verdade, a ditadura é de um padrão heteronormativo em cima daqueles que são diferentes. A luta, aí vira um conflito. A luta ela é simples, é por mais igualdade, né? Respeito. Só que como eles estão em tamanha desvantagem, né, esses grupos todos, que muitas vezes a simples organização deles em alguns movimentos, né, em alguns atos sociais, são vistos como algo, né, escandaloso, subversivo, algo que prejudica e até ameaça a sociedade, né? Chega nesse nível de análise. E na verdade são pessoas que estão muito em uma desvantagem social muito grande, né? Ideológica e por aí vai. Então, por isso que eu disse que o pior do que a bomba que destruiria tudo, né? Numa eventual guerra, cenário catastrófico, né? O dia a dia ele está permeado por essas intolerâncias, né? E acho que é interessante dizer o seguinte, que nós não fazemos nada em vão. O comportamento humano ele é governado por algumas né, características, algumas regras. E nós sempre estamos, obviamente, tentando escapar do que é desprazeroso e ir em direção do que é prazeroso. E muitas vezes a intolerância se sustenta em um movimento e um comportamento imediatista, né? Há uma tensão, um desconforto em mim em relação ao outro, e eu ajo de uma maneira a dissipar aquela tensão, a dissipar aquele desconforto e acaba atacando o outro, agredindo o outro, xingando o outro no trânsito e perco a oportunidade de perceber que um comportamento meu mais proativo, um comportamento mais gentil poderia ter uma repercussão, talvez não imediata, mas em médio e longo prazo para melhorar o ambiente onde se vive, né? Então veja, nós criamos um círculo vicioso. O ambiente não está legal para viver, se dispara uma estratégia do salve-se quem puder, e aí eu ando mais rápido do que o outro no trânsito para passar na frente, né? Que na verdade é só para ver quem chega primeiro no primeiro semáforo fechado, porque tem tanto semáforo, para que correr no trânsito, se todos vão parar no semáforo, né? Então, para ver quem vai receber a maior multa, né? A maior multa. Então, quer dizer, você acaba em todos os campos da sociedade acionando a estratégia do salve-se quem puder, né, de cada um por si, e não percebe o quanto que essa estratégia torna o ambiente onde todo mundo vive muito mais complicado, muito mais cheio de medos, né? Você já não confia mais no seu vizinho, você não confia mais no teu colega de trabalho, porque ele compete com você, você está cada um por si, o meu colega que trabalha na mesa ao lado, ele vai, qualquer oportunidade, ele vai me passar a perna, se eu deixar a minha chave para o vizinho fazer alguma coisa, vai que ele faz uma cópia dessa chave e entra na minha casa depois, quer dizer, cria um clima de insegurança, porque ao acionar a estratégia do salve-se quem puder, na intolerância, por conta da intolerância, eu acabo, então,
desfocando a coisa que é mais importante, que é a cooperação, que é eu poder viver no ambiente de uma maneira colaborativa, né? E aí nós teríamos vidas mais produtivas e melhores. Nós gostaríamos mais do ambiente onde a gente vive. Agora, quando você fala nesse sentido, eu acho bastante interessante quando a pessoa cria esse esquema de sobrevivência no contexto do salve quem puder, né? E as pessoas entram nesse padrão comportamental. Eu gostaria que você explorasse mais a repercussão psíquica, psicológica no indivíduo. Porque, veja, você estava pensando em explicações possíveis para o comportamento intolerante, né? Que a sociologia pode ter uma explicação para a intolerância enquanto um fenômeno sociológico, a antropologia, né? As ciências políticas. Agora, em termos psicológicos, você até pontuou bastante a causa da intolerância. Esse comportamento de salve quem puder, porque vira um ciclo vicioso, né? Mas e a consequência? Na autoestima do indivíduo, né? No auto-amor, no amor próprio do indivíduo. Porque uma pessoa vítima de racismo, como é que ela volta para casa? Uma pessoa vítima de um xingamento no trânsito, como é que ela volta para casa? Né? Uma pessoa vítima de discriminação na empresa, como é que ela volta para casa? Certo? Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Voltando ao Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com o psicólogo Pablo Martins, nos ajudando a entender a questão da intolerância nas relações humanas, nas relações sociais, as causas psicológicas e as consequências também no psiquismo das pessoas. Terminamos o último bloco, Pablo, falando sobre como o ambiente está degradado, né? O ambiente, você disse muito bem, do salve quem puder, do cada um por si, né? Dos interesses extremamente individualistas, né? Das pessoas desenvolvendo comportamentos radicais umas contra as outras, como espécie de defesa até preliminar, porque às vezes desnecessária, né? Porque às vezes as pessoas começam a se sentir assim, a qualquer momento eu vou ser agredido, ou a qualquer momento eu vou ser enganado, a qualquer momento, enfim. E aí preliminarmente ou preventivamente ela já desenvolve, né? Um comportamento de intolerância para com o outro, até como uma defesa preventiva. E equivocada. Mas eu te pergunto, Pablo, a pessoa vítima de intolerância, né? Vítima do racismo, vítima de qualquer tipo de discriminação, vítima de uma agressão, de um xingamento, como é que ela volta para casa? Como é que isso, né, repercute dentro dela e nas suas relações? É devastador, né? Pensando aí que a pessoa pode ser vítima de intolerância, inclusive desde muito cedo, desde muito criança, né? O famoso bullying é uma maneira de intolerância. Então talvez seja uma das violências mais poderosas que se tem contra o indivíduo, é você atacá-lo por uma característica, né, que em nada o define por completo, né? Seja a sua raça, sua religião, sua orientação sexual, sua cor, sua preferência política. Sua preferência política. Então é de uma violência, né, que condena o indivíduo a uma espécie de clandestinidade moral, né? Quer dizer, o sujeito... Imagina, né? Talvez porque a maioria não passe por isso, fica difícil nesse processo que nós estamos vivendo de dificuldade de se colocar no lugar do outro. O que é uma pessoa, né? Qualquer pessoa pode fazer esse exercício, né? Tendo, por exemplo, a sua religião qualquer, não poder vivenciá-la, expressá-la, tendo a sua identidade sexual, seja ela qual for, não poder, num local público, demonstrar que tem essa orientação sexual, né? Ou ser visto como um bandido ou alguém perigoso por conta da sua cor. Né? Quer dizer, quem não passa por isso no dia a dia não percebe o impacto que isso tem, como você disse bem, na autoestima da pessoa, né? Em como ela se coloca socialmente, né? Por isso que eu disse, ela é condenada a uma clandestinidade, ela esconde, ela é obrigada muitas vezes a se privar de alguns lugares, se privar de alguns comportamentos que deveriam ser absolutamente naturais e desejáveis que as pessoas se colocassem na sua diversidade, na sua capacidade de se mostrar e tolerar também o diferente, né? E então é um impacto realmente devastador, talvez a maior de todas as violências, porque ela não tem fim,
né? Uma pessoa que está sendo torturada, por exemplo, fisicamente numa prisão, aquilo vai ter fim em algum momento, né? Ela vai morrer, né? Em algum momento, até porque a tortura muitas vezes é feita de uma maneira pontual. Agora, a pessoa que é vítima de alguma intolerância, né, desse tipo que nós estamos falando, ela muitas vezes está condenada o resto da vida. Por exemplo, uma criança que é vítima de bullying, que é uma manifestação de intolerância de um grupo contra o indivíduo, atacada na sua autoestima em relação à sua cor, ou em relação à sua peso, estrutura, né, física, em relação ao seu jeito de falar, seu sotaque, ou em relação a coisas sobre as quais ela não tem o menor controle. Essas também, mas, por exemplo, se os pais se separam, se divorciam, e aí as crianças, né, que a violentam brincam com a sua condição de filhos de divorciados, enfim, vários tipos, né? Ou dentro da escola, a intolerância religiosa mesmo, contra orientações religiosas de seus pais, enfim. Essa criança vitimada por essa violência guarda isso no coração, no coraçãozinho, volta para casa, ela não sabe como processar isso, não sabe como lidar, não é, Pablo, com isso. Às vezes não tem repertório, não tem estrutura, não tem experiências, não tem recursos, e fantasia que aquilo é realmente um problema. E internaliza e cria dentro de si um espaço para esse problema. E passa a vida carregando um peso dentro do corpo, dentro do sentimento, dentro do coração, e que às vezes vai repercutir quando ela tem 40 anos, 50 anos. E que vai continuar, inclusive, né? Quer dizer, o que é pior, quer dizer, se nós estamos num país onde atores e atrizes da Globo são vítimas de racismo. Você imagina o sujeito lá no seu bairro, né? Quer dizer, se o sujeito é capaz de entrar na rede social de uma atriz, né, e manifestar... O gabarito da Thaís Araújo, né? Manifestar racismo, você imagina uma pessoa, né, que tá no anonimato, né? E aí se repercute, se cresce assustadoramente um clima de intolerância de várias maneiras. E o que é mais assustador, muitas vezes promovido pelos próprios representantes, os políticos, né? A gente está vendo agora a discussão sobre a revogação do Estatuto do Desarmamento. Quer dizer, estão tentando convencer a sociedade que nós vamos ficar mais seguros se cada um tiver uma arma. Quer dizer, não há nada mais absurdo em todos os sentidos, né? Quer dizer, a gente viu, né, vê casos recentes viu recentemente casos de violência com arma de fogo, com pessoas completamente preparadas e treinadas como policiais para utilizar arma de fogo. Imagina que não tem preparação nenhuma. Vimos recentemente uma pessoa que tirou a vida da outra no trânsito. Se cada um no trânsito tiver um revólver dentro do carro, né? Quer dizer, e as pessoas estão, os próprios parlamentares empurrando isso goela abaixo da sociedade, né? Quer dizer, o estudo mostra que desde o desarmamento nós poupamos 160 mil vidas por arma de fogo, né? Vizinho que mata vizinho, no trânsito, né? Poupamos 160 mil vidas, mas quanto será que a indústria das armas, o seu lobby pesado, os seus políticos, né, marionetes deixaram de lucrar? E é justamente a indústria da arma que faz essa pressão pesada sobre esses parlamentares, porque financiaram eles, e é claro que eles mesmos não acreditam, os parlamentares, de que isso diminui o número de crimes, mas estão preocupados com a próxima eleição, se eles vão ter dinheiro dessas indústrias ou não. Né? E não só o dinheiro das indústrias, mas isso tem muito a ver com o que você disse no começo do programa, porque gera um círculo vicioso em que esse discurso começa a fazer sentido. Sim. Porque lembra que a gente falou, intolerância gera intolerância. Sim. Violência gera violência. Então dentro de um ambiente degradado, dentro de um ambiente obscurecido pela violência, o discurso se legitima. Exatamente. Todo mundo tem que ter uma arma, todo mundo tem que ter uma arma, todo mundo tem que ter uma arma para se defender, o pai da família tem que ter uma arma para se defender, o marido tem que ter uma arma para defender seus filhos, sua esposa, no trânsito tem que ter uma arma para me defender, enfim. E aí vira realmente um ciclo vicioso e aí eu aposto na extinção da espécie. Realmente é bastante preocupante e não esquecer desse detalhe, quer dizer, todo esse clima, todas as práticas de intolerância, elas são aprendidas. Então nós podemos ensinar o inverso. Nós não podemos, professores, psicólogos, educadores de maneira geral, gestores públicos, pais, né, cuidadores de crianças, não perder a oportunidade de ensinar a tolerância, a diferença o mais cedo possível para as crianças.
Só assim nós podemos ter a esperança que talvez a próxima geração seja uma geração que vá tolerar o coleguinha diferente de uma maneira melhor e não criar esse clima que a gente tem visto extremamente complicado e negativo de não tolerar uma coisa que é tão simples, que é simplesmente o outro ser diferente de mim, né? Isso me lembra uma frase que eu vi recorrentemente no Facebook e eu fecho o programa com essa reflexão, né? Porque todos nós nos preocupamos em deixar um planeta, né, saudável. Obviamente temos que nos preocupar em deixar um planeta saudável para as próximas gerações, mas talvez devemos pensar em como deixar uma geração mais saudável para o planeta, né? Vamos pensar sobre isso. Eu agradeço a sua participação, como sempre, brilhante. Quem quiser te encontrar, quiser discutir isso, né, que é um assunto que psicólogos também podem discutir, né, enquanto cientista humano, a questão da tolerância, da intolerância, como é que te acha? Bom, no telefone 3234-7130. Que é do Instituto Integrário. Né? Isso. Gostou do projeto, gostou da palestra, gostou da aula que o Pablo deu, gostou da discussão do programa? Pablo, obrigado pela sua participação. Viu? Gostou? Compartilhe. Mais pessoas entrando em contato com esse conteúdo, mais, né, difusão de tolerância, de solidariedade, de gentileza a gente gera. Entra lá no site do canal da gente, compartilha o link, no Facebook do canal da gente, no falemaisobreisso.com.br, que é o portal, né, do programa, e nos ajude a compartilhar essas discussões. Agradeço a sua audiência, venha conhecer o Center Dr. Manuel Cruzar, onde você encontra médicos, como médico dermatologista, geriatra, psiquiatra e também psicólogos, médicos do esporte, né? Aqui você vai ser muito bem tratado. Até o Fale Mais Sobre Isso da próxima semana. Um grande abraço.